Fala pessoal, muito boa tarde. Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 4 de outubro de 2024, agora são aproximadamente 3h35. Começando pelo nosso calendário econômico, tivemos o resultado do payroll hoje mais cedo. Veio um resultado bastante positivo em relação à projeção feita pelos analistas, com 254 mil novos trabalhadores, né, sendo inscritos dentro do mercado de trabalho norte-americano. Em relação ao ganho médio por hora trabalhada, também veio um acréscimo de 0,4, né? Então acabou vindo além da projeção de 0,3 e a taxa de desemprego acabou vindo com uma redução aí de 0,1, né? Com resultado de 4,1% e com a projeção feita pelos analistas de 4,2, ou seja, trouxe bastante otimismo para os mercados no geral, tá? As bolsas norte-americana trabalhando em alta e o mercado cripto também. Vamos dar uma olhadinha como estão as bolsas lá fora, nos Estados Unidos. S&P operando agora em 0,52 positivo, Dow Jones 0,42 e Nasdaq 0,81. Vindo aqui para o Bitcoin, pessoal, nesse momento operando aí na região dos 62.200. Vamos dar uma olhadinha em o que aconteceu ontem, que praticamente era o que a gente esperava, né? Foi colocado isso como uma possibilidade real e de fato veio a acontecer. Então, pessoal, estávamos analisando esse candle aqui com a possibilidade de uma formação de um eventual martelo de alta, tá? Foi concretizado, né? Analisamos que os compradores já estavam mantendo um nível de preço acima do candle anterior naquele momento, e isso já demonstrava essa possibilidade. Então haveria necessidade de rompimento, né, desse ciclo de topos descendentes, e foi o que aconteceu, né? Os compradores romperam um bom volume comprador, e aí eu vou reduzir o tempo gráfico para vocês perceberem como o preço se comportou nessa região após o rompimento. Olha que interessante, pessoal. O mercado ele vinha respeitando o ciclo de topos descendentes e a gente aguardava aqui uma confirmação, ou seja, era um ponto de decisão, seja para o rompimento ou recusa de preço. Rompeu. Olha como os compradores começaram a atuar nessa região, empurrando o preço, ó, tentando fechar com o preço acima, até que veio um impulso e empurrou o preço, dando continuidade à movimentação do preço, ou seja, a nossa ascendência se concretizou, tá? Isso se repete ao longo de qualquer tempo gráfico, todos os dias, todos os meses, é sempre a mesma ladainha, não tem segredo. Então, se você soubesse posicionar nas regiões onde há conflito de interesse, onde há um ponto de decisão, você consegue antecipar as movimentações do mercado, tá bom? E aí, pessoal, a gente também colocou como uma condicionante muito importante o fechamento do diário, prevalecendo compra com a possibilidade de formação de um doji de reversão, ou até mesmo um martelo, que era menos improvável, até pela questão do volume que haveria necessidade. E aí se concretizou também. Houve a formação do doji, que é esse candle aqui, de reversão, e, consequentemente, a criação da ascendência. Então o preço ele veio buscar aí nossa resistência primária. Teoricamente, né, era um suporte antigo. Se você percebe aqui atrás, os compradores começaram a segurar o preço nessa região, depois veio, rompeu, automaticamente viu uma resistência. Então, teoricamente, pode ser que o preço, né, bata um pouquinho de cabeça aqui, eventualmente, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, porque é uma região também conflitada. Teoricamente, por ser uma resistência primária, é óbvio que ela tem menos relevância. Mesmo assim, você vai perceber aí o preço brigando. Além do mais, o preço encontra-se atualmente aqui
praticamente na região da nossa média de 20 períodos, que também é uma média bastante importante, tá? Então, a gente precisa acompanhar, né, o restante do dia, lembrando que amanhã é sábado, o volume tende a cair de forma significativa. Os institucionais não operam na mesa aos finais de semana, porém, no domingo, a partir de umas 5 horas da tarde, mais ou menos, começa a adentrar um volume. Então, é óbvio que a gente vai precisar colher mais algumas evidências, né? Ao ponto de saber se o mercado, né, ele vai continuar guinada, enfim. A gente precisa pegar essas condicionantes para conseguir pressagiar a movimentação do preço. E aí, quando chega próximo do final de semana, né, principalmente sábado e até o meio de domingo ali, geralmente fica mais devagar. Então, assim, a volatilidade tende a cair na esmagadora maioria das vezes, né? Então, isso não é 100%. Óbvio que existem exceções, notícias impactantes externas podem influenciar os mercados, né, inclusive o cripto. Então, a gente precisa acompanhar, né, com cautela para conseguir saber de fato se haverá uma reversão ao ponto de buscar, né, esse topo anterior aqui, ou se o preço ficará no meio do caminho e eventualmente fará outra correção mais acentuada. Tá bom? Eu trouxe também aqui um conteúdo bastante interessante até para vocês analisarem o que aconteceu de ontem para hoje em relação ao candle Doji. Trouxe aqui uma matéria da Coinext, que é uma exchange brasileira. E aí, pessoal, se você reparar, ó, foi o que aconteceu ontem. Houve a formação do Doji, né, ou Estrela da Manhã, Doji Star, e logo em seguida veio o candle comprador de força, compradora. Né? Se você perceber aqui, ó, teoricamente é a mesma coisa. Tá? Então, quando você sabe analisar candle de forma unitária, sequencial ou figuras de candlestick, você está 1000 vezes à frente de outros operadores do mercado, tá? Em sua maioria utilizam indicadores técnicos, aquele monte de ferramenta no gráfico. Eu particularmente gosto de analisar o gráfico assim mais limpo. E o mercado cripto, ele é bastante assertivo, né? Utilizando a análise de candlestick. Então é imprescindível que você aprenda a analisar cada candlestick. Cada um tem um significado, uma sequência tem um significado. Existem figuras que você pode já colocar ali também como algo importante na sua análise, enfim. Então, é um material bastante didático e aí a gente vai ler aqui para poder caracterizar de fato o que é o Doji Star. Então, aqui cita, né, que o Doji Star ou Doji Estrela é quando a barra horizontal, que representa os preços de abertura e fechamento, está localizada exatamente no meio da linha vertical, que representa as máximas e mínimas, ou seja, o tamanho das sombras inferior e superior é exatamente o mesmo. O Doji Star pode estar o Doji Star pode ainda ser subdividido em Doji Estrela da manhã ou Doji Estrela da tarde. Estrela da tarde é basicamente o oposto, tá? O Doji Estrela da manhã acontece logo após o movimento de queda, que é o que vinha acontecendo nos últimos dias, ou seja, após um candle em vermelho ou não preenchida. E, geralmente, após o Doji Estrela da manhã, há um movimento de reversão de tendência. Por isso, o candle após será preenchido ou verde, indicando que o ativo subiu. Portanto, para analisar se houve doji estrela da manhã, é preciso analisar três candles. O primeiro, o movimento de queda. O segundo é o doji e já indica o mercado se reestruturando. E o terceiro, em alta, com possível recuperação do ativo. Tá? Então, bem legal aqui esse exemplo da Coinext, né? Bastante ilustrativo. E aí, mostra-se que de fato foi o que aconteceu aqui, né, pessoal? A gente vinha com o mercado descendente, né? Os vendedores batendo, e aí a partir daqui dos 60 mil começou a haver a reestruturação, né, do preço, os compradores segurando, e é óbvio que a gente analisou outras condicionantes ali também, ao ponto de conseguir, né, pressagiar essa possibilidade e se concretizar no dia de hoje. Então fica a dica para você que está começando no mercado, estudar a respeito, né, dos candlesticks, tá? Eles significam muito, cada um tem um significado, uma sequência tem um significado,
né? Figuras de candlestick, então tudo isso é fundamental. E para finalizar, vamos dar uma analisada no livro, ver como é que ele se encontra. De fato, aqui tem uma barreirazinha aqui, né, nos 62 e 300 e 400, na verdade, né? Os vendedores tentando segurar aqui nessa resistência, quase 6 milhões de dólares, né, a serem executados nesse nível de preço. Ao mesmo tempo, a gente tem os compradores também segurando o preço aqui nos 62,100, ou seja, eles estão querendo manter o nível do preço acima dos 62, justamente para tentar buscar níveis maiores, tá, pessoal? Então, a gente vai acompanhando aí o resto do dia e, obviamente, a gente já sabe das possibilidades de amanhã, né, e até domingo à tarde. Eu não creio que o mercado vá esticar tanto assim ao ponto de, por exemplo, ir buscar, né, a região lá dos 64.800. Eu acredito que deva ficar, né, uma briga nessa região mesmo aqui, um pouco para mais, um pouco para menos, pela questão de volume. Tá? Se você não tem volume, é difícil mover preço. Óbvio que existem os lobos solitários, né, os institucionais que, se o cara tiver muito dinheiro, ele vai mover preço independente se o mercado tiver sem volume, mas é uma questão mesmo de percepção. Então, qualquer novidade a gente retorna e futuramente iremos remover esse suporte, até porque a probabilidade de vir um movimento verticalizado em um curto espaço de tempo seja quase que impossível por enquanto. Beleza, pessoal? Acho que é isso. E se você está chegando agora aqui no canal, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Lembrando que o grupo do Telegram está disponível na descrição do canal. Fechou? Agradeço sua presença e até a próxima.